A paz do Senhor, querido estudante. Hoje nós vamos à lição 3 da classe de jovens nesse primeiro trimestre de 2025. O nosso tema é a autenticidade que leva à prática da palavra. Nosso texto principal está no Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Resumo da lição: a autenticidade no cristianismo se revela na prática da palavra de Deus por meio da escuta atenta, obediência e serviço, conforme o exemplo de Jesus. Então veja que a autenticidade no cristianismo está ligada ao exemplo de Jesus. Ter uma vida e uma prática de vida semelhante a que Cristo mesmo viveu. Na nossa leitura semanal, nós acompanhamos na segunda-feira aí Mateus capítulo 7, versículos 26 a 27, que fala sobre edificar a sua casa ou construir a sua vida sobre firmes alicerces. E esses alicerces são a palavra de Deus, comparada a uma rocha inabalável, que é poderosa para se manter em meio às tempestades e inundações. Já aquele que apenas ouve essa palavra, mas não pratica, ele é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia à beira do mar. Logo, movido uma grande tempestade, o mar vai avançar, vai destruir aquela casa, ou os rios vão avançar, vão bater com força contra aquela casa, e como o terreno não é firme, a casa vai ser levada embora, vai ser destruída, vai ser grande a ruína. Então, aquele que apenas ouve a palavra, mas não pratica, é um insensato. Terça-feira, nós lemos Salmo 119, verso 8. Fala sobre uma decisão pessoal em observar os estatutos de Deus e essa observação até o fim da vida. Então, o sábio ele se mantém fiel em observar as leis de Deus, os mandamentos, estatutos e em praticar esses mandamentos, praticar essas leis. Na quarta-feira, Salmo 119, verso de número 8. A decisão pessoal de observar esses estatutos. Na quinta-feira, nós temos a palavra ela é eterna, Salmo 119, verso 89, ela permanece para sempre no céu. Sexta-feira, quanto amo a tua lei, Salmo 119, verso 97, o amor real a Deus também se implica ao amor à sua palavra. Se eu amo a Deus verdadeiramente, também amo a sua palavra e nela medito. Lembre-se do que Deus mesmo disse a Josué: medita no livro desta lei de dia e de noite. Se mantenha fiel ao que está escrito aí e assim você prosperará. No sábado, guardar e cumprir a palavra. Salmo 119, verso 112. Não basta apenas eu guardar a palavra, ter a palavra na minha mente, ou alguns versículos decorados se eu não pratico. Então é necessário ter a prática da palavra. Caso contrário, é apenas alguém interessado em ler sobre a Bíblia, em ler alguns textos, em decorar algumas coisas para poder conversar ou debater com alguém, mas não leva aquilo a sério. Se você é um verdadeiro estudante da palavra de Deus e de fato cria no Senhor e sabe que ele é perdoador, é amoroso, mas também virá como juiz, eu te aconselho a não ser apenas um ouvinte, apenas um leitor esquecido dessa palavra, mas um praticante da palavra de Deus. Nós temos três objetivos nesta lição. O primeiro objetivo é conscientizar da importância de ser pronto para ouvir. E nós vamos entender o que é isso. Tardio para falar e tardio para cirar. Nosso segundo objetivo é explicar as ações que devemos ter referentes à palavra de Deus. Nosso terceiro objetivo, destacar a palavra e a verdadeira religião. Nosso texto bíblico está em Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, e assim está escrito, eu estou com a lição aqui. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que se olha no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra,
este tal será bem-aventurado no seu feito, ou abençoado na sua prática. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é mentirosa. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Nossa introdução, a carta de Tiago, então, ela aborda essa forma bem prática do viver cristão. Não é uma carta que trata sobre teorias. Ela é direta ao ponto e fala como devemos, de fato, praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Veja que a prática do evangelho, isso sim conduz, de fato, à mudança de vida. Então, não apenas ouvir a mensagem, ouvir a pregação, mas praticar essa mensagem. Imagine aquele que vai ao culto todas as semanas e vai lá achando que vai lavar a sua alma. Vai lá para participar do culto, ouvir alguns hinos, ouvir uma pregação e acredita que agora está em paz com Deus, mas volta para casa e no caminho para num bar ou vai para algum baile. Volta para casa na manhã seguinte totalmente embriagado. Imagine que essa pessoa possa estar acreditando que está bem com Deus porque foi no domingo à igreja. Mas a verdade é que não é um praticante da palavra, está se enganando a si mesmo e a condenação ainda está sobre ele. E é exatamente sobre isso, sobre essa prática verdadeira da palavra, que nós estudaremos nesta lição. Já te convido a compartilhar também esse estudo bíblico aqui. Divulgue para mais pessoas, vai ser bênção para você, vai ser bênção também para aqueles a quem você convidar. Se inscreva ainda aqui no canal e também te convido a acessar o nosso blog. Lá tem muitos materiais. É o site vivendoteologia.site. Nosso tópico 1, então, fala ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O ponto 1.1 fala sobre ser pronto para ouvir. Veja, então, que ouvir atentamente é primordial para que nós possamos compreender a palavra de Deus e interiorizar essa palavra. O ouvir atento, ela implica em ser sábio. O sábio ouve primeiro, pondera ou reflete sobre aquilo que ele ouviu para depois poder dar uma resposta. Então, aquele que ouve a palavra de Deus precisa meditar nessa palavra, precisa ter o seu momento de autorreflexão para ver se está de acordo com essa palavra ou se tem algo que precisa abandonar de acordo também com a orientação bíblica. Alguns pontos sobre ser pronto para ouvir. O primeiro é que ouvir implica querer aprender. A sabedoria começa com a capacidade de ouvir. O sábio, ele ouve de forma atenta. Nós aprendemos quando damos atenção a algo. É muito triste quando alguém coloca a palavra de Deus para tocar, um estudo bíblico, uma pregação, mas vai fazer tantas outras coisas e deixa aquilo ali como sendo uma voz de fundo, um pano de fundo apenas para preencher o silêncio daquele momento. Isso é muito triste. A palavra de Deus tem que ser ouvida com atenção. Então, primeiro ponto, seja atento para ouvir. Segundo, busque ter empatia e compreensão. Empatia com aquele que está transmitindo a mensagem é essencial. Então, se colocar também no lugar do outro e buscar compreender o que de fato essa pessoa quer dizer, o que de fato ela quer transmitir. Qual é o princípio ou o tema principal que está sendo transmitido naquela mensagem? Busque refletir sobre isso e ter empatia com quem está ministrando. E o terceiro é tenha discernimento espiritual. Saiba diferenciar entre a voz de Deus e a voz do diabo. Saiba fazer diferença entre aquilo que Deus de fato diz e aquilo que a antiga serpente diz. Então, aquilo que Deus diz nos traz vida, mas aquilo que o diabo diz, o que gera é a morte. O dom gratuito de Deus é vida. Veja que a palavra de Deus também purifica. Jesus disse aos seus discípulos, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, em primeiro lugar, esteja atento para ouvir a palavra de Deus. Ponto 2, seja tardio para falar. A Bíblia vai dizer que na multidão das palavras, há tolice. O sábio, ele ouve, ele é tardio para falar. Veja, Provérbios 10, verso 19 diz, na multidão das palavras não falta a transgressão, não falta o erro, mas o que modera os seus lábios é prudente, ele é sábio, saiba
falar ou dar resposta no momento certo, não haja de forma automática. Veja que quem age de forma automática, ele apenas reage ao que está acontecendo. Enfrentou alguma situação difícil, ele vai reagir a essa situação de forma automática. Alguém lhe xingou, lhe tratou mal, ele vai reagir de forma automática, às vezes também no mesmo tom, exasperado, grosseiro, mal educado, totalmente diferente da imagem de Cristo. Mas aquele que é sábio, ele não reage de forma automática, ele responde ao que está acontecendo. Entenda que para que nós possamos dar uma resposta a alguém, nós precisamos parar e compreender o que está acontecendo, pensar e depois responder. Então passe a responder às ações, aquilo que está acontecendo no seu dia a dia. Não seja apenas alguém que reage de forma automática. Tiago ainda destaca o poder da língua para o bem e para o mal. Nós temos lá no capítulo 3, versículos de 5 a 10. Com a língua nós podemos abençoar, e veja que as bênçãos elas vêm de pronunciarmos a palavra de Deus. Então a língua ela tem esse poder para abençoar. Mas veja que a língua também tem o poder de amaldiçoar. Na boca de cada um de nós há vida, mas também pode haver o oposto à vida, pode haver morte. Veja que discussões levam à morte, mas uma fala tranquila, tranquilizadora, apaziguadora, pode inclusive livrar da morte, pode trazer a vida. Saiba falar, seja tardio para falar, saiba como responder às situações e não apenas reagir de forma automática. No nosso ponto 3, nós temos tardio para se irar. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. É um fato. Se você fala com Deus, tem uma vida de oração, você com certeza já anda mais tranquilo, mais em paz e já tem maior autocontrole. Afinal de contas, você esteve com Deus. Veja o que nós temos aqui. Tiago revela a necessidade do crente desenvolver o controle emocional e a paciência, fruto do Espírito, para que ele não venha dar lugar à ira e se torne uma pessoa iracunda. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio, ou seja, é o autocontrole. Então, se eu sou tardio para mirar, isso manifesta que existe em mim o autocontrole. Se você é tardio para se irar, você tem o autocontrole. Ter autocontrole é ter inteligência emocional. Ter inteligência emocional é saber responder às situações com a intensidade correta, com as palavras certas, manifestando a emoção adequada para aquele momento. Isso é ser inteligente, isso é ter domínio próprio, é ter o autocontrole. Então, se eu tenho o autocontrole, eu vou responder na medida correta, utilizando bem as minhas palavras, na intensidade certa e demonstrando a emoção correta para aquele momento. Veja que Jesus, ele com certeza tinha esse autocontrole. Muitas vezes tem uma palavra de mansidão, mas de outra vez, Jesus fez um chicote de azorrague e expulsou cambistas de dentro do templo. O zelo pelo templo de Deus, pela casa do Senhor, o consumiu. Então veja que também existem esses momentos de agir e de falar em um tom também mais severo. Esse momento exige. Mas como saber quando utilizar este tom mais severo e até demonstrar a emoção raiva? É necessário ter o autocontrole, domínio próprio, saber diferenciar as situações e saber também como o outro vai reagir neste momento. Então, há pessoas que, para que possam nos ouvir, precisam ter uma espécie ali de rapô, neurônios espelho agindo. Tá? Então, já passei muito por situações assim, em que uma pessoa nervosa vinha até mim e, identificando, fazendo análise daquela pessoa, do comportamento daquela pessoa, eu percebia que se eu falasse de uma forma mais amena, essa pessoa também iria baixar ali e abandonar a agressividade. Então, muitas vezes foi assim. Mas de outras tantas vezes também percebi pela situação que para trazer uma paz naquele momento, era necessário que eu também elevasse o tom de voz e demonstrasse uma emoção mais enérgica naquele momento. Isso também trazia paz. Então é necessário buscar discernimento de Deus para que você saiba atuar corretamente nas situações. Mas também estude mais sobre isso, comportamento humano, sobre as emoções, perfis comportamentais, isso ajuda demais. Mas o fruto do Espírito é essencial. Nosso segundo tópico fala sobre as ações referentes, então, à palavra de Deus.
O 2.1, receber a palavra com mansidão. Sim, porque a palavra de Deus, ela de fato nos confronta. Ela vem até nós e mostra exatamente quem somos e como Deus gosta ou gostaria que devêssemos ser, que venhamos a ser, que nos tornemos. Então aqui nós temos uma medida exata. A Bíblia revela o ser humano exatamente como é e também revela as potencialidades que esse ser humano tem, tanto para o mal quanto para o bem. Então, ouvindo a palavra de Deus, recebendo ela com mansidão, aplicando ela à minha vida, eu vou me transformar de acordo com esta palavra. Veja o exemplo do Sermão do Monte. Jesus traz ali um Sermão do Monte, Mateus, capítulos de 5 a 7, e nós lemos palavras abençoadas ali. Mas veja que no final daquele sermão, a multidão que ouvia Jesus não suporta ouvir aquela pregação e vai toda embora. Só ficam os apóstolos, o círculo íntimo de discípulos de Jesus, permanecem com ele após aquela pregação. O que aconteceu? O que aconteceu é que aquela palavra confrontou. Aquela palavra mostrava exatamente como a multidão estava e como Deus desejava que ela estivesse. Esse confronto muitas vezes nos leva também a pararmos e refletirmos. Pode gerar, inclusive, aquele momento de nervosismo em nós. Mas será que estou tão errado assim? Será que é tudo isso que eu preciso mudar? Mas depois disso vem a reflexão, a autoanálise e a conformação a essa palavra. Eu mesmo já passei por isso estudando a palavra de Deus várias vezes. Então nós ouvimos essa palavra, meditamos nela, vem um confronto. E depois desse confronto, a reflexão e a decisão de ou abandonar a palavra, deixar Jesus falando sozinho, ou nos transformarmos, porque só ele tem palavras de vida. No 2.2, receber e praticar a palavra. Tiago, ele salienta muito bem. Não basta que nós apenas recebamos essa palavra. Você veja que hoje é muito fácil você adquirir um conhecimento. Você está vendo esse vídeo, existem vários outros, existem cursos e treinamentos. Inclusive aqui no site vivendoteologia.site, você encontra vários artigos, blogs, cursos gratuitos. Então é fácil se aprofundar na palavra de Deus. Hoje isso está muito simples. Mas nós temos pessoas que estudam a palavra, que até se formam em teologia, que talvez tenham até cargos na igreja, mas que não praticam de fato essa palavra. Elas exteriormente parecem guardar a palavra, mas interiormente estão muito distantes. Na vida pessoal estão muito distantes. Chegam a dizer que não podemos confundir vida espiritual com vida pessoal. Chegam a dizer que a vida na igreja é uma coisa e a vida profissional é outra história. Mas isso não é verdade. Na Bíblia Sagrada e pela Bíblia nós compreendemos que é um todo. Eu sou um cristão, filho de Deus e servo do Senhor em todas as áreas, em todo momento do meu dia e da minha vida. Assim também você, meu querido ouvinte, querido estudante da palavra de Deus. Não há essa separação entre aquilo que é espiritual, aquilo que é da palavra de Deus e aquilo que é profissional. Nós somos cristãos e trabalhamos. Somos filhos de Deus e agimos aqui na terra. Somos enviados como embaixadores de Cristo para todas as áreas da sociedade. Então receba, mas também pratique essa palavra. Ler e meditar e não praticar os preceitos divinos é tolice. Vai parecer aquelas pessoas que estão sempre buscando o conhecimento, mas nunca aplicar o conhecimento. Né? Aqueles que têm a Bíblia Sagrada aberta de casa, estão ali no único salmo, aquela página fica amarela, decora aquele salmo, mas a vida não muda, porque não pratica. Então a mudança interior não vem apenas por ouvir a palavra, mas vem por ouvir atentamente essa palavra, guardar esta palavra e praticar a palavra. No 2.3 nós temos que receber a palavra e obedecê-la. A obediência a Deus se resume na prática da fé aqui na Bíblia Sagrada. Obediência à palavra de Deus nos leva a desfrutar de uma vida abundante. Salmo 1. Então nós vemos aqui que a obediência à palavra de Deus nos traz essa vida abundante, essa prosperidade. Deus não nos falta em nada. Nós nos apartamos também da roda dos escarnecedores. Nós nos assemelharemos como árvores frutíferas plantadas junto a ribeiros de água, bem cuidadas, as quais vão dar o seu fruto na estação própria. E a folha dela não murcha, ela não seca, ela está sempre ali protegida, está à fonte
das águas. Assim é aquele que recebe e obedece essa palavra. A obediência à palavra de Deus nos livra de muitos erros, de muitos riscos, de muitas frustrações na vida, nos livra de inimizades, nos livra verdadeiramente de desastres. Então, ouça, receba e obedeça essa palavra. Veja o exemplo daquela geração que foi retirada por mão forte do Egito. Deus os livrou do Egito, os livrou da escravidão, porém eles não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles não obedeciam. Eles abandonaram a palavra e abandonaram a fé. Dessa forma, é impossível a eles entrar no descanso do Senhor. Foi necessário se levantar uma segunda geração para que essa sim adentrasse a terra prometida. Nosso terceiro tópico fala sobre a palavra e a verdadeira religião. Nós vivemos em um mundo com mais de 8.000 religiões. Existe aquela que é a verdadeira? E a resposta é sim. Existe uma religião verdadeira e ela vem de Deus. Então, o primeiro ponto, a religião pura e imaculada são os ensinos de Jesus. Tiago vai deixar muito claro que a verdadeira religião para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, lhes assistir em suas necessidades. Órfãos e viúvas aqui se refere àquelas pessoas mais necessitadas, aquelas que dependem do outro, dependem de alguém para a sua subsistência, para se manterem. Então veja que a verdadeira religião olha para o próximo. As palavras, o ensinamento de Jesus é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Paulo ainda resume os 2 mandamentos apenas no segundo: amar o próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus, a quem não viu, mas não amo o próximo, sou mentiroso. Mas se amo o próximo, que é a semelhança de Deus, e abençoo o próximo, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, de fato eu também amo a Deus. Então, essa é a verdadeira, pura e imaculada religião. Na verdadeira religião, a minha fé passa a ser demonstrada por obras. As obras não salvam. Obras humanas, fazer o bem aos outros, não salva. Fazer o bem aos outros não apaga pecados. O que apaga pecado é o sangue de Jesus. Então, por que fazer o bem? Porque fazer o bem, esta ação, demonstra o novo nascimento. Aquele que nasceu de novo vai andar à semelhança do que Cristo andou. Dessa forma, Cristo andou fazendo o bem. Assim, aquele que segue esse ensinamento de Jesus, necessariamente, também de forma natural, vai fazer o bem. Vai praticar de fato a verdadeira e imaculada religião para com Deus o Pai. Ou seja, o adorará em espírito e em verdade, e colocará suas obras em prática, a sua fé em prática, amando o próximo como a si mesmo. No nosso 3.2, a vida irrepreensível. Nós temos um exemplo aqui de palavras do apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Um homem em perseguição, com risco de morte, por pregar o evangelho, ele diz: viver é Cristo. Se eu saio daqui, sou livre da prisão e desse risco de morte, o que farei é continuar pregando. É realmente levar essa mensagem de salvação aos outros para trazer outros a Cristo. Como diz Tiago, salvai a outros arrebatando-os do fogo. Mas Paulo continua: o morrer é ganho. Por quê? Porque morrendo neste corpo, estaremos assim com o Senhor. Passaremos então a Cristo, regiões celestiais, espirituais. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. São as palavras do apóstolo Paulo. Veja, sede meus imitadores. É uma vida irrepreensível. É como se Paulo estivesse dizendo: se você me imitar e fazer o que eu faço, sem tirar nem pôr, você estará no céu. Veja então como de fato este homem estava próximo de Deus, a ponto de dizer aos outros: sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu imito a Cristo. Então o que ele está dizendo, na verdade, não é que você precisa imitar as minhas obras, mas veja como eu imito a Cristo. Imite a Cristo você também. Este é o ponto. Nós devemos imitar ao Senhor Jesus Cristo. Tentarmos e nos esforçarmos para viver da forma como ele mesmo viveu, cumprir os mandamentos dele, amar a sua palavra, e assim seremos de fato seus amigos e verdadeiros cristãos, seguidores que apontam para Cristo. Paulo, ao fim de sua vida, diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é uma vida irrepreensível. Lembre-se que antes de ter esse encontro com Cristo, Paulo era um perseguidor da igreja. Então, se você está ouvindo aqui esta aula, mas ainda está distante de Cristo, creia, se o apóstolo foi transformado de perseguidor a apóstolo, você também pode
vivenciar essa transformação milagrosa no nome de Jesus. Na nossa conclusão, então, desta lição de hoje, nós temos que a verdadeira e pura religião é seguir a Jesus Cristo e as obras que ele mesmo praticou. É servir a Deus em espírito e em verdade, e amar o próximo como a ti mesmo, fazendo então as obras de Deus, fazendo com que a fé se mostre de forma prática. Não seja apenas um ouvinte da palavra, não seja aquele que vai à igreja todos os dias, mas não pratica. Ao contrário, coloque em prática essa palavra. Vá ao templo, vá à igreja, ouça, aprenda e pratique. E você será abençoado assim, se assim o fizer, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Espero que essa aula tenha sido uma bênção na sua vida. Até a próxima aula.